Bem, queridos, antes de nós começarmos a meditação de hoje, eu gostaria de ler com vocês, basicamente, dois textos. O primeiro texto está lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Em Tiago, capítulo 2, Tiago está falando sobre fé. E antes do verso 19, ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Ela não é uma fé operante. Mas algo que ele diz no versículo 19 é de se preocupar. Olha o que está escrito. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queridos, o que Tiago está dizendo aqui é que até os demônios creem que Deus é um só. E de fato, quando nós lemos os evangelhos, nós entendemos que os demônios conheciam quem era Jesus Cristo. Portanto, não basta simplesmente ser um crente, ou simplesmente crer que Deus é um só. Talvez você está aí na sua casa, vendo esse vídeo, e você diz para si mesmo, ou se alguém te pergunta, você diz, não, eu creio em Deus. Eu creio que Deus é o meu Pai. Mas no livro de Tiago, diz que isso não é o bastante. Não é o bastante simplesmente acreditar em Deus. A Bíblia diz que até os demônios creem. Queridos, crer é muito pouco. Os demônios creem. Então, fica a interrogação. O que, então, é necessário? Não basta simplesmente estar indo a uma igreja e crer em Deus. Não basta simplesmente ter ouvido falar de Jesus, de Deus, do Espírito Santo e acreditar simplesmente. É preciso ter uma fé operante. Baseado nesse trecho do livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19, eu quero ler outros versículos com vocês. Esse texto que eu quero ler com vocês está lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34 até o 38. Lá Jesus vai falar com todos que estavam ali perto dele, junto dele. E lá Jesus vai dizer realmente o que é necessário. Não simplesmente crer. Notem que nesse texto que eu vou ler é muito mais do que isso. É muito mais do que simplesmente acreditar. Porque muitos dizem que Deus é o Pai. Deus é meu Pai. Mas se nós perguntarmos se eles conversaram com o Pai hoje, talvez muitos irão dizer, não, há tempos eu não converso com esse Pai. Será que simplesmente dizer que Deus é Pai, isso faz realmente Deus nosso Pai? Ou será que é necessário algo mais? No livro de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam quem, queridos? Jesus Cristo. Então João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Olha só. Aqui está dizendo que nós precisamos receber o Filho de Deus, o unigênito de Deus. Somente dessa maneira eu me torno, então, filho de Deus. Não é simplesmente porque eu creio, mas além de crer, eu preciso receber Jesus. E o que significa receber Jesus? Lá no livro de Marcos, como eu havia falado, Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus, ele vai convocar dois grupos de pessoas. Veja bem, Marcos 8, 34 a 38. Vamos à leitura. Então, convocando
note que o que Jesus vai falar realmente é muito importante, porque ele convoca. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes. Queridos, vocês notaram que aqui o texto se refere à multidão e aos discípulos? Parece que são pessoas diferentes. De fato, são diferentes. A multidão era constituída daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus. Mas os discípulos, muitos deles, se não todos, abandonaram as suas vidas para acompanhar Jesus naquilo que era a sua obra aqui na terra. E muitos hoje em dia têm abandonado seus desejos, têm abandonado seus sonhos e têm buscado obedecer e cumprir os mandamentos de Jesus. Então, olhe só. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, que é Jesus, se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então veja bem, queridos, aqui Jesus está dizendo que é preciso algo a mais. Se alguém quiser vir após ele, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Aqui Jesus convoca as pessoas daquela época. Ele está dizendo ele está falando com a multidão e com os seus discípulos. E de fato, foram os discípulos que cumpriram este mandamento. Os discípulos, eles vivem em função do Mestre. E isso faz de nós discípulos de Cristo. Não somente crentes, porque nós vimos que até os demônios creem. E não fazemos parte, o nosso chamado não é para fazermos parte simplesmente de uma multidão que ouve, mas que não consegue cumprir no coração os mandamentos do Senhor. Esse texto nos convida a a você, a todos nós, nos tornarmos discípulos de Cristo. Os discípulos são aqueles que crescem no Evangelho, são aqueles que descobrem um pouco mais do Senhor. Olha para vocês verem que interessante esse texto que está lá no livro de Mateus, capítulo 14. Estou abrindo Mateus 14, 19. Queridos, é muito engraçado. Nós vemos hoje algumas pessoas dentro da igreja que estão sentadas nos bancos, nas cadeiras da igreja, reclamando, às vezes, da sua liderança, do seu pastor, e até culpam uma falta de crescimento espiritual, jogando essa culpa nos homens de Deus. Mas olha, é nossa responsabilidade individual e o nosso chamado pessoal crescermos no Evangelho. Mas muitas vezes nós estamos lá sentados durante toda a semana ouvindo a palavra de Deus e não conseguindo aplicá-la verdadeiramente nas nossas vidas, ou não obtendo durante todos os dias da semana um tempo de comunhão, de meditação na palavra de Deus, um crescimento espiritual, uma comunhão com o Senhor que vai nos fazer compreender com um pouco mais de clareza as coisas de Deus. E a culpa não é dos homens que estão nos púlpitos,
A culpa é nossa. Porque Deus nos deu o Espírito Santo. Ele não deu o Espírito Santo somente para alguns, mas Ele deu para todos. E é esse mesmo Espírito que habita sobre a vida dos homens de Deus, que habita e pode habitar a sua vida. Portanto, quando você olhar para si mesmo, encare como um desafio aprender um pouco mais sobre Deus, crescer em Deus, aprender como funciona a mente de Deus, a mente de Cristo. Deus te deu o Espírito para te ajudar a compreender os mistérios do Evangelho. Ao invés de você ficar reparando no cisco do olho do seu irmão, note a trave que possa estar no seu olho, na sua visão. Queridos, olha que lindo. Esse texto está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 19. Bom, Jesus, ali, ele operou de forma milagrosa e de tal forma que ele multiplicou peixes e pães. Havia uma multidão. E ele fez essa multidão sentar sobre, eu imagino que a grama, naquela época. E olha o que está escrito no versículo 19 de Mateus, capítulo 14. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Queridos, isso aqui de fato aconteceu, eu creio que foi assim. Mas isso traz uma mensagem poderosa, porque quando Jesus ergueu os pães e os peixes, e os abençoou, depois que de fato o Senhor pegou esses pães e esses peixes e partiu, a Bíblia diz aqui que ele deu aos discípulos, e os discípulos a multidão. Interessante isso, porque é a responsabilidade dos discípulos alimentar essa multidão. Jesus hoje está no nosso meio através do Espírito Santo, e ele tem repartido o seu pão. Mas ele reparte primeiro com os discípulos. E as multidões são alimentadas por aqueles que um dia resolveram negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Esse texto é muito poderoso. O nosso chamado é para sermos discípulos do Senhor. E dentro desse chamado, nós temos um outro chamado. O chamado de estar como Jesus, diante de uma multidão, e fazer dessa multidão uma multidão de discípulos. Veja bem o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Querido, Jesus não pediu para irmos e fazermos crentes. Jesus nos pediu para irmos fazer discípulos de todas as nações. Eu acredito que eu tenho sido um discípulo diante de Jesus. Eu espero que você, que está aí vendo esse vídeo, também creia nessa promessa. A promessa de você se tornar um discípulo de Cristo. Nos tornando discípulos de Cristo, nós temos uma responsabilidade, que é irmos fazer discípulos de todas as nações.
E não só fazer discípulos, mas ensiná-los a guardar as coisas que o Senhor ensinou para os seus próprios discípulos. Isso é poderoso, queridos. A mensagem de Jesus, ela está sendo compartilhada em todo o mundo por aqueles que são discípulos de Cristo. Nós vimos lá no livro de Marcos, capítulo 8, 34 a 38, diante de uma multidão, Jesus chamou aquelas pessoas para se tornarem discípulos. E agora Ele está chamando você para se tornar um discípulo. Porque Ele quer que você se torne um discípulo. Ele não quer nas igrejas religiosas pessoas que entram e saem da igreja vazias, que manifestam um coração duro para a mensagem dele. Não, queridos. O sonho de Deus é tornar esses discípulos os seus filhos, ou como diz o apóstolo João, os seus filhinhos amados. Deus, Ele enviou após a ressurreição de Jesus o Espírito Santo para transformar esses discípulos em algumas pessoas especiais. Olha que ideia brilhante, queridos. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, nós somos chamados, nós, quando eu digo é a igreja do Senhor Jesus, nós somos chamados de um corpo, no qual Ele é o cabeça, no qual Cristo é o cabeça. E Ele chama a igreja de corpo, no livro de Efésios. Olha o que o apóstolo Paulo diz. No primeiro versículo de Efésios 4, está escrito assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esse é o meu chamado e o seu, que nós possamos andar de maneira digna da nossa vocação. Você tem uma vocação? Talvez você não tenha uma vocação, porque você ainda não conseguiu tornar-se um discípulo diante de Cristo. É necessário que você abandone a sua vida. Não estou dizendo que você precisa abandonar o seu trabalho, mas as suas vontades, os seus anseios precisam ser aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Por isso, exercite a sua fé, meditando na Bíblia, orando todos os dias, jejuando todas as semanas. Aqueles que têm uma perseverança, uma certa perseverança, confessam seus pecados, eles de fato se tornam discípulos de Cristo. E o Espírito Santo vocaciona, ou melhor, nos vocaciona a um chamado. Prestem bastante atenção no texto que eu vou ler agora. Efésios capítulo 4, versículo 11 até o 16. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Queridos, Deus quer transformar os discípulos de Cristo, não os crentes, não os religiosos, mas os discípulos. Deus quer transformar os crentes e os religiosos em discípulos e, consequentemente, transformar esses discípulos em apóstolos, em pastores, em profetas, em evangelistas, em mestres. Agora, por quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então Deus quer transformar esses discípulos nesses homens de dons. Para quê? Para que o seu corpo, a sua igreja, seja edificada. Talvez a nossa igreja não tenha sido edificada. Não por culpa dos homens que estão nos púlpitos, mas porque eu e você não temos assumido o nosso papel frente a este chamado.
Porque se Deus, de fato, já tem dado dons a ti, e você não se tornou nem discípulo de Cristo, como você pode receber esse presente de Deus? Sendo que a nossa vocação é essa. Quantas pessoas poderiam ser edificadas, aperfeiçoadas por você, pelos dons que Deus tem te dado? Pare um pouco para pensar sobre isso. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Queridos, a vontade de Deus é que nós possamos chegar ao pleno conhecimento do seu Filho, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Que coisa maravilhosa! Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, queridos, um corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Bem, queridos, essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir, de passar para vocês. Eu espero que você tenha compreendido que o seu chamado, o primeiro chamado, é se tornar um discípulo de Cristo. E dentro desse chamado, negando a si mesmo, tomando a sua cruz, tendo a consciência de que você precisa aprender todos os dias sobre a palavra de Deus, porque aprendendo sobre ela, orando diante do Senhor, Ele te ensinará a guardar os seus mandamentos. Baseado nesse histórico, eu acredito que Deus te transformará e me transformará num homem que possa ser usado para abençoar a sua igreja. Porque o sonho dele é que essa igreja tenha juntas firmes, bem consolidadas, um corpo bem ajustado, que vai produzir em si mesmo crescimento, em amor. A minha oração é para que Deus nos abençoe e nos ajude nesse desafio, que nós possamos resistir às tentações desse mundo, às tentações da nossa carne, às tentações do diabo, às nossas fraquezas, e que nós possamos manifestar a nossa vida diante do Senhor, como o apóstolo Paulo pediu para Timóteo. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.